né? A Letícia Galiquim está perguntando aí, né, que ela faz o treino dos alunos em casa, né? E ela periodiza, obviamente, por volume, pela dificuldade de implementar carga, né? Aumentar a sobrecarga, ou seja, a intensidade pela sobrecarga, intensidade de carga, não intensidade de esforço. Só que vai chegar uma hora que o volume de repetições, etc, 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 ele vai ficar muito alto. E aí, conforme eu falei agora, a Letícia Galiquim, sendo a embaixatriz, né, da Universidade Raifit, ela já está, obviamente, pelas aulas que ela tem lá acesso, ela já sabe que o tempo sob tensão é extremamente prejudicial para quem é hipertenso. E ela quer uma saída para isso, já que ela não pode aumentar a carga e diminuir volume, que seria a melhor estratégia. Letícia, eu ia te dar duas alternativas. Lendo agora aqui a tua pergunta, eu vou te dar mais três. Vou te dar mais uma. Três. A primeira delas, fracionar e aumentar o número de séries. Veio na minha cabeça agora. E as outras duas, que eu já ia te dar quando eu li a tua pergunta e coloquei aqui no slide, é o seguinte. A primeira é você fracionar e dar pequenas pausas, como se fosse executar um cluster sets, quando o tempo de tensão estiver acima de 12 repetições, tá? Então, o que você pode fazer, essa é a segunda estratégia. E a terceira estratégia é o que nós chamamos de treinamento agrupado, tá? Nós temos dois estudos aí na literatura apresentando que, exemplo, Letícia, você está com um tempo sob tensão lá de 12 repetições para um determinado músculo, né? Lembrando que multiarticulares ou uniarticulares, a pressão arterial sobe de forma diferente em virtude da maior massa muscular envolvida. E aí vamos imaginar que você esteja lá trabalhando com uma rosca bíceps especificamente, e esse volume chegou a 12 repetições. Você pode, por exemplo, fracionar essas 12 repetições em 3 ou em 4 e colocar mais 2 exercícios ou 3 exercícios de membros distintos para distribuir o fluxo sanguíneo. Então, o que você vai fazer, Letícia? Exemplo, não em 2, para não se tornar um alternado por segmento de lá e de cá e de lá e de cá, porque não dá tempo de baixar e do fluxo sanguíneo fazer. Pelo menos 3 ou 4 distribuições que nós chamamos aí, seria agrupamentos, né? Série agrupada. Então, você tem um volume lá de repetições para 12 repetições, por exemplo, no bíceps. Você vai realizar 4 repetições, depois vai realizar 4 repetições para um outro, né? Não possam ser 4, possam ser 5, possam ser 6, whatever, né? Então, você vai realizar um tanto de repetições para esse bíceps, um tanto de repetições para um grupamento de membro inferior, um tanto de repetições para outro grupamento de outro membro inferior, de outro membro superior, um outro de membro inferior, para só depois voltar para o bíceps. Entendeu? Até completar todas as repetições. Então, você pode fracionar isso em 3, em 4, que vai ser sem descanso. Você vai fazer um, vai fazer outro, vai fazer outro, vai fazer outro. As repetições, elas são submáximas, então você vai distribuir esse fluxo sanguíneo. Então, como as repetições são submáximas, a frequência cardíaca ela não tende a se elevar e o fluxo sanguíneo ele vai se direcionar. Você pode, por exemplo, conforme você falou, Baladã, se eu aumentar muito o número de repetições, vai chegar uma hora que as repetições vão ficar altas, 15, 20 repetições, e mesmo com intensidade submáxima, o tempo sob tensão é ruim para hipertensos. Perfeito. Pega esse número de repetições e fraciona em número de séries. 12 repetições, fraciona em 2 séries de 6, tá? Ou aumenta o número de séries e realiza uma maior quantidade de séries. Beleza, Letícia?